seu coração neste momento. Se consagre ao Senhor agora. Diga: eis-me aqui, Senhor, totalmente entregue. Eis-me aqui, Senhor, totalmente rendida aos teus pés. Eis aqui o meu coração. Eis aqui a minha vida. Toma o teu lugar, Senhor. Seja entronizado em nosso meio. Leve a nossa mente, o nosso coração cativo ao teu trono. Manifesta, Senhor, a tua presença nas nossas vidas. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa também, que possam ser envolvidos pela tua presença. Que possa ter, ó Deus, um momento para ser cheio da tua presença, da tua unção, para te adorar, para engrandecer o teu nome, ó Deus. Nós nos desligamos nessa hora. Nos desligamos, ó Deus, do mundo e nos conectamos a Ti, ó Pai. Toma o teu lugar, seja adorado, seja engrandecido, pois não há Deus como o Senhor, não há Deus como nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel.
precisamos estar no Senhor. Ele é suficiente. Aleluia. E não há nada melhor, não há nada igual. Nada igual ao que se comparar à presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que você possa abrir o seu coração e dizer: faz morada em mim. Nós já aceitamos Jesus. Temos a presença real dele nas nossas vidas. Enquanto nós dizemos que ele é bem-vindo, quando dizemos a ele que venha até nós, nós solicitamos uma manifestação da sua presença nas nossas vidas, para nos revestir, para nos renovar, para nos fortalecer. Então clame a esse Espírito que veio para que não ficássemos órfãos, para
Espírito transbordar nos nossos corações. Amém? E Ele vem. Quando você chama, Ele vem. Quando você clama, Ele vem. Creia nisso. Independente da hora, independente do momento. Se na tristeza, na angústia, na alegria, no medo, Ele vem. Então chame por Ele. Convide o Senhor a estar com você. Mas bem-vindo na nossa casa. Mas bem-vindo na nossa vida. Toma o lugar que é teu.
aquela criatura informe, informação, sem ainda ter todos os seus membros. O Senhor já te conhecia e Ele já te amava. Então, por mais que os desafios da vida, por mais que as dificuldades venham, e por mais que às vezes a gente duvide de tantas coisas, por mais que a gente tenha dificuldade de crer em algumas coisas, creia no amor do Senhor. Então respire bem fundo e diga: eu sei que o Senhor me ama. Amém? E é um amor de atitude, um amor ousado, um amor destemido, um amor de propósito. Amém? E nós podemos dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você pode dizer: eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele é seu, Ele é o seu Deus, o Deus que te ama, que está com você em todos os dias. Ele é o Deus que está com você no deserto. Ele é o Deus que está com você no momento das águas abundantes. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama, jamais nos deixará. Oh Deus, como é bom ser amado por Ti. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprado, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quão grande é o seu amor, quão grande é o seu amor, a sua misericórdia. Como é grande, Senhor.
falar para eles assentar, mas vocês estão ligeiros, hein? Glórias a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu quero ver um sorriso. Ah, não tem jeito, tá todo mundo de máscara. Que maravilha podermos estar aqui louvando e bendizendo a Jesus. Uma oportunidade que o Senhor nos dá de todos os domingos estar aqui para celebrá-lo. Ele que é digno de toda a honra e todo o louvor. Amém, queridos? Estamos na esperança de que tudo se normalize. Feliz porque a nossa cidade de Cacoal, diante de todos os desafios, vive ainda um momento tranquilo. As coisas não estão descontroladas, igual outros municípios da nossa federação, do nosso país. Eu louvo a Deus pela vida de todos os profissionais da saúde que lutam e trabalham, né, para que tudo esteja a contento. Crendo também que nós servimos um Deus que é poderoso e nós cremos que logo, logo, tudo isso será uma história. Amém? Aleluia. Uma história para recordar. Você lembra daquela época que a gente tinha que ficar separado e usando máscara? Bom, a gente tem que olhar para esse período agora, lá na frente, e pedir a Deus para nos ensinar algumas coisas. Né? A gente vai valorizar muitas coisas depois que acabar isso. Concordam comigo? A gente vai valorizar mais um abraço, um cumprimento, um sorriso. A gente vai valorizar mais as nossas confraternizações, os momentos de comunhão. A gente vai valorizar tudo. Porque esse momento ainda é um momento de algumas prisões, né? A gente não pode fazer tudo que quer, mas quando a gente for livre de tudo isso aí, não vai demorar, vai ser muito bom a liberdade que viveremos. Amém, queridos? Mas enquanto nós não temos uma melhor condição de servir a Deus, sirvamos a Deus com a condição que temos. E façamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Você sabia que nunca foi tão assim, o momento nunca foi tão propício para pregar o Evangelho como agora? As pessoas estão, algumas, assustadas, né, queridos? É um momento maravilhoso para semear a palavra. A terra está sedenta e todos nós podemos ser instrumentos de Deus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que nos acompanham pela live e que não pode estar aqui conosco, né? Estamos sentindo falta de algumas irmãs, a Maria Hilda, a Roosevelt, a Wanda, algumas irmãs que não podem estar aqui conosco, a todos os irmãos também, aqueles que também podem estar aqui conosco. Eu quero pedir a Deus para abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos toda sexta-feira com o desafio do nosso estudo bíblico. Desafio por quê? Porque às vezes a internet não deixa a gente trabalhar, né? Às vezes a minha internet está bem, aí a dos irmãos trava e tá uma luta aí. Mas vamos fazer o que dá para fazer, né? E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Nós estamos no Evangelho de João, lendo o Evangelho de João, compreendendo os textos. Estamos no capítulo 4. E vamos seguir o Evangelho de João, em nome de Jesus. Antes de acabar o Evangelho, vai normalizar tudo. Vamos terminar o estudo aqui na igreja. Aleluia? Concordam comigo? E eu louvo a Deus para os irmãos que estão acompanhando, aqueles que não podem acompanhar ao vivo na hora, mas acompanha depois no estudo, que fica gravado lá no canal da igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida e se esforcem, amados, porque a gente não pode ficar sem munição. A munição é a palavra que gera fé em nossos corações. Nós precisamos a cada momento nos alimentar com ela. E também feliz porque essa semana agora vamos retomar as orações aqui na igreja. Eu louvo a Deus porque muitas inscrições mesmo para estar conosco aqui. E nós tivemos que dividir por dias para não ficar aglomerado, né? Óbvio. Então, segunda-feira, a Rosângela Marquinhos vai estar aqui abrindo a igreja, direcionando o trabalho. Terça-feira serei eu. Quarta-feira é o Zied e Suzilane, que vai estar aqui. Quinta-feira
é o Gilson que vai estar na direção. E sexta-feira, o diácono e o pastor Joel, como eles não conseguem acompanhar a live do estudo lá no sítio, eles vão fazer a oração lá toda sexta-feira. Aí a gente fecha, então, de segunda a sexta as orações. Então, aquele que ainda não se inscreveu, da igreja, eu gostaria de sugerir a quarta-feira, que ainda, como o Zied e a Suzilene a gente conversou depois, foi o último dia que faltava ali, né? Na primeira proposta. Então, aqueles que puderem estar nesse dia, na quarta-feira, será maravilhoso, porque para não encher muito dos outros dias. Segunda-feira já tem bastante gente, terça também, né? Quinta também está bem razoável. Então, aqueles que puderem, que desejarem estar conosco, a quarta-feira, sempre das 7 às 8 horas, não tem necessidade de acabar às 8, conforme o Espírito colocar. E vamos obedecer essa logística aqui, amém, amados? Cada um fique em sua cadeira, aí você pode ajoelhar se você desejar, ou fique sentado, mas vamos evitar estar perto um do outro, amém, amados? Nas orações. E eu louvo a Deus. Então a proposta disso é que a gente possa estar orando pela nossa cidade, pela nossa nação, por nossa igreja, para que haja refrigério nesses dias, amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante. Eu já vou repetir aquilo que disse antes, né? De que a gente está usando esses dias aqui na live, não para trazer assim temas mais rebuscados, né? Eu lembro que quando eu terminei a pregação das 7 igrejas do Apocalipse, que é um tema mais difícil, mais complicado, um tema para a igreja, né? Quando acabou a última carta, começou a pandemia e a gente teve que... não fiz nenhuma série mais. E agora eu estou optando em falar mais sobre Jesus, palavras mais evangelistas, né? Evangelísticas, assim como o diácono também, o pastor Joel trouxe aqui para nós, palavras que falem do amor de Jesus. E hoje eu quero responder uma questão, ou talvez a mais importante do cristianismo, que é: quem é Jesus? Amém, amados? E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 8 de Marcos. E o capítulo 8 de Marcos é, sem dúvida, um manual para aqueles que queiram aí aprender um pouco sobre Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 8. A gente vai ler a partir do verso 27, mas eu quero me permitir comentar os acontecimentos até eu chegar ao verso 27. Amém? Mas vamos ler aqui, para dar início à nossa palavra, Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao 38. Isso. As pessoas têm que aprender a baixar o som na hora de... Oh, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao 38. E deixa aberto aí, se você quiser fazer algumas anotações, que a gente vai trazer algumas questões, né? Aqueles irmãos que têm costume, né? Sentindo falta do pastor Joel, que prega e o pastor Joel anota tudo. Pastor, o que eu preguei? Ele fala tudo que eu preguei. Pastor Joel sabe da primeira mensagem que eu preguei, irmãos, na Batista Nacional, né, Elias? Ele sabe de tudo, do Elias também, sabe de tudo. Ô, homem de Deus, né, irmão? Misericórdia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao 38, diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és o João Batista, outros Elias, e outros ainda um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes quem era necessário, ou que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte,
começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra diante de nós. Que o Senhor possa nos iluminar nessa noite para compreender a tua palavra, que a tua verdade venha a ser revelada desta iluminação aqui, nesta noite. Fala os nossos corações como um bom pastor que o Senhor tem nos sido, nos faça compreender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, antes de nós comentarmos esses versículos que a gente abriu aqui, a palavra, vamos compreender o momento até Jesus chegar nesse momento, da pergunta que ele faz para os discípulos, da sondagem que ele pede para os discípulos fazerem com a multidão, sobre qual a percepção que a multidão tinha acerca dele. E também a pergunta que Jesus faz aos discípulos: e vocês falam para eles o quê? Qual a compreensão que vocês têm de mim? Antes de chegar nesse momento, Jesus havia feito muitos sinais, muitas maravilhas, e uma delas, no capítulo 8 aí de Marcos, a gente vai ver o Senhor alimentando a multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E nesse episódio, a gente percebe o milagre que Deus faz, né? Pegando poucos peixes e fazendo um grande sinal e um grande milagre. Então Jesus começa a perceber uma discussão que havia entre os discípulos sobre, pasmem, sobre pão. Porque eles estavam viajando agora com Jesus, já tinha passado o episódio da multiplicação, e na viagem eles perceberam que não tinham levado pão. Aí Jesus, espera aí, é como se Jesus estivesse falando: vocês estão de brincadeira? Vocês acabaram de me ver multiplicar pães ali, e vocês estão preocupados com pães? Será essa a preocupação que deve reinar em seus corações? Agora perceba aí comigo. Jesus começa a fazer uma retrospectiva com eles. Antes de Jesus fazer essa pergunta, ele percebe que os discípulos começam a razoar acerca do pão. Lê comigo lá no verso 8 que Jesus diz: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Jesus está fazendo algumas perguntas para os discípulos. Peraí, vocês estão preocupados em comer pão? E vocês não lembram? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não escutam? Vocês não estão percebendo quem é que caminha com vocês? Imagina, amados, alguém que está do lado de Jesus, mas não o reconhece. Jesus começa a ficar pasmo. E no verso 18 ele diz isso. Verso 19: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? Aí eles responderam: 12. Espera aí, eu multipliquei os pães, sobrou quantos? Cestos? 12. Aí Jesus está. Verso 20: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7 cestos. Espera aí, Jesus está fazendo uma retrospectiva das 2 multiplicações de pães. Na primeira sobrou 12 cestos, e da segunda 7 cestos. E ele estava preocupado com pão. Não é uma incoerência esse negócio? Aí, verso 21, Jesus diz, e ele lhes disse: e vocês ainda não entenderam? Espera aí,
Vocês não entenderam ainda? Quem sou eu que caminha ao lado de vocês? Porque, amados, o problema é ver pessoas que caminham com Jesus tanto tempo e ainda não sabem quem Ele é. E aqui Jesus está abismado. Não há essa palavra no texto, mas podemos extrair. Porque Jesus começa a ver uma discussão com os discípulos sobre pão. E Jesus, espera aí, mas não deve ser essa preocupação de vocês? Vocês têm ouvido e não escutam, olhos e não veem? O que está acontecendo com vocês, meus filhos, discípulos? Olha, vamos fazer uma retrospectiva. De poucos pães, quantos cestos sobraram? 12, depois 7, e vocês aí preocupados com pão. Amém? Seguindo. A cura do cego de Betesda. Então aí no início do capítulo 8, Jesus começa a lembrar os discípulos dessa preocupação que eles estavam com a falta de pães na viagem. Jesus faz uma retrospectiva para eles lembrarem quem é Ele. Quem caminha com você sou eu, vocês não entenderam ainda? Aí vamos agora, Jesus faz a cura do cego de Betesda, ou de Betsaida, desculpa. E aí uma cura muito interessante, nesse detalhe aqui. Jesus pega o rapaz, tira fora do povoado, cospe na terra, unge os olhos dele, ele fala, eu estou vendo os homens como árvores, amém. O interessante é que Jesus diz para ele, quando ele termina, ou a cura acontece, nem entra na cidade, Jesus diz para ele, eu quero que você vá embora. A cura aconteceu em você, aleluia, agora daqui você vai embora, nem entra na cidade. Então Jesus tirou ele da cidade, curou e mandou ele embora, e não permitiu que ele entrasse na cidade. Por que Jesus faz isso? Porque se você lembra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 20, Jesus havia dito alguns ais sobre algumas cidades. E aqui Jesus faz uma sentença de juízo. Jesus diz que, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem realizados os prodígios que foram feitos em vocês, há muitos que teriam arrependido com um saco de cinzas. Por isso eu digo a vocês, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. Olha, vamos entender aqui o capítulo 8. Jesus estava repreendendo os discípulos não tinham entendido quem ele era. O Deus que multiplica pães, o Deus da provisão. E agora os discípulos estão diante de um Deus que profere juízo. O Marcos, capítulo 8, verso 26, o Senhor Jesus diz, e mandou para sua casa o homem curado, dizendo, nem entre na aldeia, e nem os diga, e ninguém à aldeia, que você foi curado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aqui? Você lembra do ai que Jesus tinha proferido sobre Betsaida? Diz que essa cidade não teria mais sinal algum, porque havia feito muitos sinais nessa cidade, e eles não tinham se arrependido. Jesus diz, ai de ti, haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então Jesus não permitiu que o milagre acontecesse na cidade, porque cumprisse aquilo que ele havia dito antes. Aleluia, aqui, amados. Entenderam? Então aqui, o capítulo 8, nós temos Jesus repreendendo os discípulos, porque os discípulos estavam preocupados com o pão. E Jesus, vocês estão de brincadeira? Vocês têm olho, mas não enxergam, ouvido, mas não escutam, vocês não estão entendendo nada. Aí depois Jesus, ele cura uma pessoa e não permite que essa pessoa entre na cidade, uma cidade que ele tinha proferido um juízo. Irmãos, no capítulo 8 de Marcos, nós estamos diante de um Deus que está se mostrando para aqueles que creem. Um Deus de multiplicações e sinais, mas também um Deus de juízo. Jesus é amor, pastor. Lê capítulo 8 de Marcos. E os ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus é Deus, amém, amados? E ele profere um juízo sobre essa cidade e não permite que o cego, agora recuperado, entrasse na cidade, para que ninguém da cidade pudesse ver que ele estava recuperado. Porque Jesus tinha proferido um ai.
seguindo. Aí então, nesse momento, surge a pergunta crucial de Jesus para os discípulos. Porque diferente dos demais, Jesus quer que seus discípulos aprendam acerca dele, amém, amados? A gente vai ver aqui no capítulo 8 de Marcos que o Senhor não tem a mesma preocupação com as multidões. Mas com discípulos, Jesus quer ou sondar aquilo que nós estamos aprendendo. Porque às vezes a gente vê muita multidão atrás de milagres, de cura, glória a Deus, nenhum problema com isso, Jesus cura. Mas o que Jesus quer de nós é que nós aprendemos acerca dele, que nós sejamos discípulos dele, que venhamos aprender sobre a sua palavra, aleluia, que podemos ou possamos responder a maior pergunta da humanidade: quem é Jesus? Nós precisamos responder essa pergunta, amém, amados? Então Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos, chama eles num canto e faz essa pergunta: quem o povo está dizendo aí que eu sou? E a resposta não foi nada animadora. Em outras narrativas, não a de Marcos, a gente percebe um silêncio dos apóstolos. E depois eles começam a dizer: olha, estão dizendo aí que o senhor é João Batista. Espera aí, João Batista? João Batista era conterrâneo de Jesus antes da sua morte. Ele tinha batizado Jesus. Como é que Jesus é João Batista? João Batista era primo de Jesus, agora Jesus é João Batista? A multidão estava entendendo isso, amém? Bom, outros estão dizendo que o senhor é Elias. Sabe aquele Elias que foi levado no redemoinho? Estão dizendo que o senhor veio de lá, o senhor é Elias. Tá, enquanto a multidão está dizendo, Jesus está em paz. Mas o problema aqui não é o que a multidão está dizendo, mas o que os discípulos falaram para a multidão. Que não há um problema daqueles que não são discípulos errar, amém, amados? O problema é o discípulo não saber refutar algo errado. É não dar explicações. É não dizer: ops, está errado, querido. Jesus não é João Batista nem Elias, ou um dos profetas. Jesus é Deus. Ele havia proferido juízo em Betsaida. Ele havia nos explicado que ele é um Deus que sabe todas as coisas. Olha, Jesus havia repreendido os discípulos: vocês têm ouvido e não escuta, olho e não vê. Então, amados, Jesus está diante dos apóstolos, dos discípulos, e percebe que os discípulos não sabem. Caminha com ele, mas ainda não havia entendido. E vocês dizem que eu sou? Ou, em outras palavras, Jesus está querendo dizer assim: tá, e qual é a resposta de vocês diante dessas afirmações? Qual é? Está lá vamos fazer uma recapitulação. Os discípulos, eu, Elias e Célio, nós somos discípulos. Nós estamos ouvindo o povo falar: Jesus é João Batista. A gente não vai falar nada, amém? Jesus está alarmado com a contra-resposta, ou com a refutação dos discípulos diante de uma resposta errada. Não há refutação. Aí o Espírito Santo toma Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente fica, aleluia. Aí eu me lembro da transfiguração. Você lembra do texto? Quando Jesus ele conversa com Elias e Moisés. E aí o Pedrão levanta a mão lá: vamos construir 3 tendas, Jesus. Um para o Senhor, um para Elias, para Moisés. Aí começa a conversa de tenda, vamos construir tenda. Aí daqui a pouco a nuvem o envolve, aí Deus lá do céu diz: ouçam meu filho, esse é meu filho amado, a ele escutar. É como se Deus está dizendo assim: para com essa conversa de tenda, escute o meu filho. E agora o Espírito faz aquilo que foi feito na transfiguração. Ele toma Pedro para dar a resposta que eles não tinham: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Espírito rompe o silêncio para falar através do Pedrão, de uma resposta que ainda eles não tinham formulado, de que eles estavam seguindo era Jesus, o Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias prometido. Aleluia, amados. Então a gente percebe aqui nesse texto a preocupação de Jesus com a compreensão dos discípulos acerca dele. Porque naquela época havia muita confusão. Por exemplo, havia os bionistas. Quem são esses bionistas? Eles acreditavam
de que Jesus era uma emanação de Deus, mas não Deus carne. Olha, é uma confusão. Outros acreditavam, os gnósticos, de que Jesus não era divino. Havia os arianos que não acreditavam na eternidade de Jesus. E há muita gente hoje que não acredita que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Há muita gente hoje, amados, que não crê ou crê que Jesus é apenas um ser iluminado, assim como Gandhi e outros personagens. Mas não crê que Ele é o Cordeiro de Deus, o único caminho, a verdade e a vida. E nós somos os discípulos para corrigir essas imperfeições, essas incoerências e dizer em viva voz: olha, nós servimos o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem vai dizer isso, amados? Diga: eu, os discípulos. Nós não somos da multidão, nós somos discípulos. Glória a Deus. E precisamos explicar para aquele que ainda não entendeu de que Jesus é a verdade, Ele é o Deus vivo, Ele é o único caminho que leva ao céu. Você vê que como Jesus começa a apurar a percepção dos discípulos acerca dele, nós não podemos achar normal, amados, uma resposta que não seja essa. Nós precisamos ser esse discípulo para indicar o caminho, o único caminho que leva à vida. Então, amados, há muitas pessoas hoje que têm Jesus como Salvador, mas não o têm como Senhor de suas vidas. E Hernandes Dias Lopes, abre aspas, ele diz o seguinte: quem não tem o Senhor, quem não tem Jesus como Senhor, não pode tê-lo como Salvador. Hernandes Dias Lopes diz isso. Vou repetir: quem não tem Jesus como Senhor, não poderá tê-lo como Salvador. Aceitar Jesus é uma das fases, a outra é viver conforme a sua palavra. Confessar com a nossa boca e crer com o coração. Aleluia. Então nós precisamos corrigir essas convicções parciais, nós somos os discípulos para dar a resposta correta, para formular a convicção correta de que Jesus é a resposta certa. A resposta é que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é o único Deus, o caminho que leva à salvação. E aí, no verso 31, Jesus começa a fazer algumas explicações. Acompanha comigo aí. Verso 31. Ele começa a explicar para os discípulos algo que ele não explica para a multidão. Ele explica a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelo mestre da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Olha aí. Jesus está dizendo isso para quem, amados? Para os discípulos. Dizendo tudo. Olha, não fica assustado quando eu for preso. Não fique assustado quando eu for rejeitado. Não fique assustado quando os líderes religiosos, os chefes de sacerdotes, os mestres da lei me julgarem. Não fique assustado, porque para esse fim que eu vim. Os discípulos sabiam ou não sabiam? E Jesus diz assim, é necessário que eu seja morto e no 3º dia eu ressuscite. Jesus, ele começa a ensinar os discípulos que não estavam entendendo nada, de que ele é o Deus prometido, o Messias prometido. E aí, amados, a gente tem que ter uma compreensão. Verso 32 ele diz, e ele falou claramente a esse respeito. Então Jesus começa a dizer claramente aquilo que ele achava, ou compreendia que os discípulos já sabiam. E ele começa a fazer aqui Então é uma percepção que nós temos que ter aqui, ao ler esse texto, que o cristianismo vai além de um conjunto de doutrinas, vai além de sinais e milagres. O cristianismo, ele é a pessoa de Jesus.
Se nós somos evangélicos e não entendemos sobre Jesus, há uma deficiência no nosso discipulado. Aleluia. Porque a gente percebe que tem escola de tudo hoje, né, amado? A gente tem escola profética, só isso, nada contra. A gente percebe que há uma gama de aprendizado. Mas não podemos esquecer aquilo que é a nossa maior vocação: conhecer nosso Mestre, Jesus. E conhecer de que maneira? Conhecer a partir das Escrituras. Então, Jesus, sobre os milagres, ele pedia para que não houvesse alardes para os discípulos. Mas sobre a sua identidade, ele deixa claro aos discípulos: eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, eu sou o Messias que foi prometido. Você estava preocupado com o pão até agora há pouco. Vocês viram que eu multipliquei pão? Vocês viram que eu cumpri um juízo que eu havia declarado por uma cidade chamada Betsaida, que eu não permiti que uma cura acontecesse lá? Um Deus de milagre, um Deus de juízo. Eu sou o Messias prometido. Estava ensinando para os discípulos. Então o discípulo tinha diversas opiniões, mas não havia uma verdade sólida em seus corações. Então Jesus aqui não tem uma preocupação com as multidões. A preocupação de Jesus é com misericórdia, compaixão. Ele via que tinha fome e dava pão, amém, amados? Mas com os discípulos ele trata de uma maneira diferente. Por isso que eu não quero ser multidão, eu quero ser discípulo. Você quer ser multidão ou discípulo? Discípulo aprende do mestre. Senta para ouvir. O que a gente vê, amados, quando a gente olha o comportamento de algumas pessoas que só procura o Senhor que disponibiliza milagres, que Ele faz mesmo, nada contra. Mas nós precisamos sentar na cadeira do discipulado. Nós precisamos sentar na cadeira do ensino. Nós precisamos sentar na cadeira onde o servo precisa sentar para ouvir o Mestre Jesus. Nós precisamos manejar bem a palavra, precisamos da razão da nossa fé, nós precisamos ser o discípulo que Jesus espera que sejamos, que compreende quem Ele é. Aleluia. Você que está em casa me assistindo, quem é Jesus para você? Então Jesus é o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, Ele é o sacrifício vicário de Deus, Ele é o que vai justificar o homem dos seus pecados. Ele, através da sua cruz. Para esse fim Jesus nasce, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Então vamos para a distorção que Pedro tem. Agora há pouco nós citamos o Espírito usando Pedro, agora o capeta vai usar o Pedro. Você vê como é que o Pedro ainda não estava pronto. Pedro é um canal aberto. O Espírito usou, mas o capeta pegou ele também. Ainda não estava firmado em suas convicções. Você vê, Elias, que isso não repete no futuro. O capeta usou Pedro no futuro, irmão? Não. Mas ainda nós temos um Pedro em construção, vamos dizer assim. Um Pedro ainda que não está firmado, alicerçado na rocha. A sua casa ainda está construída na areia. Ainda não está definido as coisas. O material é bom, mas o alicerce ainda está ruim. E o Pedrão agora, vamos aí, verso 33. Então Pedro chamou Jesus à parte. Ô Jesus, para com esse negócio aí, velho. Negócio de querer morrer e ressuscitar o terceiro dia. Você viu o que Pedro fez? Chamou Jesus à parte, verso 31. Jesus, porém, voltou com Pedro, ou voltou e olhou os seus discípulos. O que aconteceu aqui? O Pedro chamou Jesus num canto e começou a demover Jesus desse negócio de morrer. Amém, amados? Por quê? Porque Pedro era um zelota. Os zelotes queriam conquistar o reino pela força. Então Pedro ainda tinha algumas distorções no seu discipulado. Ele queria que Jesus reconstruísse Israel naqueles dias. Não estava entendendo ainda o Pedro. Chama Jesus à parte e tenta demover Jesus da cruz. Então Jesus pega o Pedro, leva no meio de todo mundo e repreende Pedro na frente de todo mundo. Olha o que Jesus faz.
Verso 33. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nos homens. E aí, vamos fazer aqui uma interpretação interessante aqui desse texto. Jesus repreende o capeta, não é Pedro, amém, amados? Amém? Tem gente que repreende o Pedro e deixa o capeta. Não pode, irmão. Ele repreende o capeta e deixa o Pedro. Você vê que Jesus depois, o cuidado que ele tem com Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus abandonou Pedro, amados? De forma alguma. Mas aqui ele deixa claro. Por que Jesus faz isso? Repreende Pedro na frente de todo mundo. Isso é pedagógico, para que o capeta não pudesse usar mais ninguém. Olha, eu quero deixar claro aqui. Para trás de mim, Satanás. Você pensa nas coisas do homem e deve se pensar nas coisas de Deus. Ou seja, já deixou claro. Aquilo já virou um outro subtópico do discipulado. Todos os discípulos viram Jesus repreendendo Pedro. Você acha que um deles ia dar lugar para o diabo de novo? Como Pedro deu? Então Jesus deixa claro as coisas. Jesus deixa claro as coisas, disse Pedro, né? Jesus deixa claro as coisas. Então, amados, o Pedro é esse homem, né? De alguns recuos, de altos e baixos, de ver a transfiguração, quiser construir tenda, baixou o espírito de carpinteiro nele. E agora com essa conversa de que, preocupado com pão, junto com os discípulos. E aí o capítulo 8, amados, é Jesus discipulando os seus apóstolos. Ensinando, alinhando os seus apóstolos na visão de quem ele era. E qual é o propósito da igreja aqui na terra? Alinhar as pessoas acerca de Jesus, ensinar as pessoas acerca de Jesus, ensinar e formar discípulos para Jesus. Qual é a função da Batista Nacional do Vista Alegre? Do Vista Alegre, todas as igrejas, irmãos, deveria ser, essa é a função, formar discípulos para Jesus. O foco é Jesus. Você vê que o capítulo 8 é Jesus o centro, amém, amados? Não é não, é Jesus. Discípulos para Jesus. Então, a gente vê aqui o trabalho de Satanás tentando demover Jesus da cruz, usando agora Pedro. Um cara que era bem propício para o capeta usar, que o capeta não é bobo não, irmão. Por que o diabo usa o capeta aqui? Usa o capeta não. Por que o diabo usa o Pedro aqui? Porque o Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito. Porque o Pedro já tinha uma voz entre os discípulos. Espera aí, quando o Espírito usou Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E todo mundo olhou assim: nossa, como Deus, o Espírito usa Pedro. Então já era um canal de referência. Agora o Pedro vai demover Jesus da cruz. Ou seja, os apóstolos olharam aquilo. Por isso que Jesus precisava repreender ele publicamente, para dizer: isso aí não é meu. Isso aí não é uma agenda do céu. Então a gente percebe aqui, queridos, conforme essa palavra, a preocupação que Jesus tem na compreensão dos discípulos acerca dele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nasce para morrer na cruz, para ser o nosso sacrifício, para esse propósito, nos salvar e perdoar os nossos pecados, para ser o nosso cordeiro. Verso 34 ele diz algo muito claro, e eu preciso ser claro como Jesus foi aqui, amém, amados? Jesus, diante dessa conversa aqui, o que ele faz? Ele chama os discípulos e agora chama as multidões, todo mundo. Aí ele fala para todo mundo, verso 34, então ele chamou a multidão e os discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo aqui: se tem alguém aqui me seguindo por causa de pão, se tem alguém me seguindo aqui por causa de milagre, me siga como eu estou dizendo para me seguir, negando a você mesmo e tomando a cruz e seguindo os meus passos. Jesus deixa claro: eu não estou aqui para multiplicar pão. Jesus não é um padeiro do céu, amém, amado? Ele não está aqui apenas para trazer milagres, ele está aqui para trazer a salvação.
E você precisa negar toda a compreensão errada que você teve, para que você possa me seguir. Tomar a tua cruz e me seguir. A cruz significa missão. Tome a tua missão e me segue. Qual era a missão de Jesus? A cruz. Tome a tua e me segue. Você é meu discípulo, você tem um propósito para cumprir na terra, uma missão. Pegue a tua missão e me segue. Me segue por quê? Porque quem vai ditar o tom da conversa, quem vai ditar o ritmo da caminhada, quem vai ditar o caminho sou eu. Me segue. É onde eu for, você vai. Nós precisamos seguir Jesus através da sua palavra, aleluia. Toda vez que eu me debruço sobre a palavra de Jesus, eu estou seguindo a Jesus, e eu estou pegando a minha cruz, quando eu sigo o meu propósito, o propósito que Deus me chamou, ser discípulo dele, amado. Tome a tua missão e me segue. Diga glória a Deus. Então ele deixa claro, melhor parar aqueles que me seguem pelo jeito errado, porque é necessário negar a vocês mesmos e me seguir. Verso 35 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Se você acha o caminho que eu estou dizendo muito difícil, muito estreito, se o caminho estreito que eu estou declarando que vocês que é o caminho que deve se passar é muito difícil, eu quero dizer para vocês que quem escolher esse caminho vai ser salvo. Mas quem quiser viver uma vida do jeito que quiser, andar pela estrada larga, quiser andar do jeito que vocês quiserem, quem quiser salvar a sua vida desse propósito tão complicado, vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida em mim vai achar. Aleluia, irmãos. Porque vamos ser sinceros, irmãos, ser crente é abrir mão de algumas coisas aqui do mundo, amém? Sim ou não? Ou posso tudo naquele que eu quiser fazer? Não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Todas as coisas são lícitas, mas tudo convém. Há um caminho estreito para seguir os passos de Jesus. Há um propósito. Nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. E cumprir a nossa missão é pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Então quem perde a vida nesse propósito, acha. E quem quer salvar a sua vida das regras do Evangelho, do jugo do Evangelho, ele vai perder a sua vida, diz Jesus, porque Jesus diz assim: se tem alguma coisa mais importante que isso, como é que você vai conseguir ganhar a sua alma? Verso 37 ele diz: o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Vamos supor que esse caminho que eu disse para vocês é muito difícil, vai quiser viver outro. Mas tá, por mais que você ganhe muitas coisas fora, o que você vai ganhar que seja tão valoroso a ponto de pagar a tua alma? Dar em troca da tua alma. Não existe nada, mano. Porque a salvação, o único que consegue é o Cristo das Escrituras. Não, pastor, eu vou viver como eu quero, do jeito que eu quero. O meu negócio é ganhar o mundo. Tá, e você ganha tudo. O que você vai conseguir nesse ganho, trocar pela tua alma? O que é tão valoroso nesse mundo que equivale à tua alma? Não tem nada de Jesus que equivale à tua alma. Compensa ganhar o mundo e perder a alma? Verso 38 diz: se alguém envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, Jesus possivelmente se referindo às cidades que ele tinha proferido um ai, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Aleluia, amados. Amém. Haverá um final para todas as coisas, e Jesus virá buscar a sua igreja, que estiver ataviada, pronta para encontrar com o noivo. Em 1 João 3,6, Jesus diz: todo aquele que nele permanece e não está no pecado, todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Então, peraí, se eu vivo uma vida de pecado, eu ainda não o conheci. 1 João 3,6.
Mateus 7,26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu uma casa. A casa é bonita, mas é na areia. Imagine, o problema aqui é a casa, amados. O senhor está dizendo que a casa é feia? O senhor está dizendo aqui que a casa é ruim? Vamos supor que é a casa mais cara do mundo, a vida mais glamourosa do mundo, mas está sobre a areia. Tem futuro? Então adianta construir uma vida na areia com o alicerce errado? Então, amados, quem é Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O nosso Jesus é Deus. E ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não define o cristão. É apenas um período para a eternidade. João 6,35 para encerrar. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem é Jesus? Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Quem é Jesus? Jesus é o meu Senhor, porque eu vivo conforme a sua palavra. Quem é Jesus? Ele é meu Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Jesus? Aleluia. Ele é o caminho único, a única verdade para a vida eterna. Fique em pé, igreja, vamos orar. Aleluia. Eu recomendo o capítulo 8 de Marcos. Leia em sua casa, com muita tranquilidade e calma, para você ver Jesus ensinando aos apóstolos sobre quem Ele é. Aleluia, amados. Oremos. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esta noite. Nós que somos seus discípulos. Senhor, nós queremos dar razão da nossa fé, nós queremos explicar para todo aquele que queira quem é o Senhor. E o Senhor não é apenas um Deus que está interessado em multiplicar pães, mas um Deus que sim, realiza milagres. Mas o maior e mais vital milagre para uma pessoa é que o seu nome seja escrito no livro da vida, de que ela ou ele se torne um discípulo daqueles que vão herdar a eternidade. Porque esse capítulo nos ensina que o Senhor é um Deus de juízo, por exemplo. Um Deus que profere juízo. Um Deus que deixa claro qual é a sua missão. A sua missão é morrer na cruz para todo aquele que no Senhor crê, tenha a vida eterna. Mas o Senhor também deixa claro: aquele que quiser ganhar a sua vida vivendo como quer, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida em mim, vai encontrar. Então negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Porque esse caminho vai levar para pastos verdejantes, para a salvação. Porque por mais que você ganhe todas as coisas aí fora, o que você pode trocar pela tua alma? Qual é o ganho que você possa ter que venha se comparar à tua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavras de Jesus.
Senhor, muito obrigado por esta noite, por essa palavra. E que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos em nossas vidas. Nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Presença,